Fred, chega mais. Que bom que você voltou, Romy. Fala, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, Mauro. Muito obrigado aí pelo convite de novo. Tamo junto aí de novo. Ó, eu sempre digo aqui, viu, Crepe? Não sei se você nos assiste de vez em quando, mas eu sempre digo Sim. aqui. O Crepe é um dos melhores analistas de conjuntura do país nesse momento. Adoro, assisto o seu canal. Canal que tem seu nome, por sinal, né? Frederico Obrigado. Crepe. Sim. Ó, não é comunista, não é marxista, não é do PCBR, não. Mas é um dos melhores analistas realmente políticos do país. Tem uma Obrigado. acuidade fantástica, né? Além de uma Obrigado. admiração grande que a gente tem por ele aqui na casa, todo mundo. Frederico Crepe. A gente tinha pautado essa ideia de comentar, você até fez um programa sobre isso, né? Sobre o grande acordão. Achei muito curioso. Eu tinha falado aqui na segunda, e acho que 2 dias depois eu vi lá no seu canal o mesmo tema, sobre o acordão nacional em andamento. Mas antes, quero te ouvir sobre a pesquisa Quest, né? Essa pesquisa aí veio no momento aí, foi uma bomba, né, para o governo. É muito ruim mesmo. Inclusive, eu tô vendo algumas reações assim que estão me deixando até estarrecido em relação a essa pesquisa, porque eles não estão digerindo muito bem, né? No geral, eu estava acompanhando aqui a pesquisa mais cedo, estou até preparando para ver se eu faço um vídeo para ver se sai hoje lá no canal sobre essa pesquisa, porque eu acho que vale comentar. Eu acho que é talvez a maior pancada que o governo tomou até agora, em termos de avaliação, em termos de pesquisa. É bom lembrar, e aí nesse momento aí que a pesquisa é ruim, as pessoas descredibilizam a Quaest, aí falam que a Genial Investimento é contra o Lula e tal, que paga a pesquisa, né? Uhum. Para mim isso é chapéu de alumínio, isso é teoria da conspiração, porque as pessoas esquecem que as pesquisas da Quaest sempre tiveram um leve viés favorável ao Lula. Na eleição de 2022, depois, então... É óbvio que a pesquisa tem viés, a gente não tem que se enganar em relação a isso, mas negar e começar a questionar, falar que não tem metodologia, que está errado, eu acho isso um problemão. E aí essa pesquisa ela tem uma série de sinais assim muito preocupantes para o governo. O mais evidente é a desaprovação subindo muito forte no Nordeste, que sempre foi a base do governo, o Lula sempre teve ali no Nordeste um cinturão ali de proteção, e agora saiu, a aprovação já está, se eu não me engano, está 52-48, algo próximo disso. Isso é muito preocupante. A reprovação do Lula no Nordeste subiu muito, está quase invertendo. A reprovação na juventude também disparou, isso é um elemento muito importante. E isso já era um sinal que estava dado, né, Mauro? As pessoas elas insistem em querer ficar negando a realidade, mas toda pesquisa que você abria antes, o governo estava perdendo popularidade. Então, assim, Sim. se todas as pesquisas fossem numa linha e a Quaest fosse lá e desse outro número, eu ficava até quieto, mas a Quaest ela está repetindo a tendência de todas as outras pesquisas. E aí, então, de repente, virou um complô de todos os institutos de pesquisa em relação ao governo. Então, isso é muito preocupante. E você tem aqui reprovação na juventude, e você tem também uma outra questão que virou também, que é a questão das pessoas considerarem o governo Lula pior do que o governo Bolsonaro. E junto a isso, você tem uma percepção de que o governo precisa mudar. 85% das pessoas Sim. que foram entrevistadas, elas defendem que o governo tem que mudar nesses próximos 2 anos. E isso é uma linha que a gente já vem falando desde 2023, né? Sim. Falando, essa linha não vai dar certo, essa linha não vai dar certo. Por quê? Aí a gente entra na questão da economia. Claramente a percepção da economia, que a economia piorou, a percepção de que os preços aumentaram, de que você tem uma inflação de alimento que está pesando muito, você tem ali uma percepção de que o governo não está cumprindo as promessas de campanha, o que também é algo grave, e aí entra toda essa dinâmica econômica que a gente já vem comentando, que é o efeito de colocar a austeridade no centro da agenda, porque a forma como o governo
colocou essa dinâmica da austeridade da política econômica, é uma forma que ela ataca a própria base, ela estimula a descrença em relação ao governo, ela estimula essa desaprovação em relação ao governo, porque você colocou no centro da agenda uma dinâmica em que você toma medidas impopulares contra a sua própria base dos dois lados. Eu estava vendo recentemente, é até um dado que é interessante observar, a carga tributária no Brasil subiu no ano passado, e ela teve uma subida relativamente forte. E aí você tem a percepção, de um lado você tem a percepção de que o governo está aumentando imposto, que é essa caricatura, né, que geralmente o pessoal da direita faz muito com a esquerda, ignorando que eles também aumentam o imposto quando eles estão no governo. Antes desse aumento da carga tributária agora do Haddad, o maior tinha sido com o próprio Paulo Guedes, mas aí você reforça essa percepção. E, ao mesmo tempo, você tem uma agenda de política econômica que é uma agenda que ela é proibitiva em relação a investimento. Então, ela limita o investimento, ela limita a capacidade do governo de investir em infraestrutura, de gerar emprego, de fazer política voltada para os mais pobres. E aí o cara está perdendo dos dois lados, porque ele perde na taxação, no imposto que ele está pagando, que é um imposto que a gente sabe muito bem aqui no Brasil, que é um imposto que ele está muito voltado ali para o consumo. Então, o cara, ele, na hora que você aumenta a carga tributária, você vai aumentar em cima do consumo e isso vai pesar em cima do mais pobre. E aí ele sofre desse lado. E do outro lado você tem limitação do investimento, você tem agora um teto de valorização do salário mínimo. Então, agora o PIB do Brasil cresceu 3,4% em 2024. Esse valor não vai poder ser repassado no ano que vem, na hora que for calculado o salário mínimo, porque vai ter um teto. E ele só vai poder crescer 2,5%, porque dentro da cabeça ali do governo, a nossa economia ela tem um limite muito rígido para crescer, que é esse limite de 2,5% que eles colocaram no teto de gastos. Então, as contradições elas começam a aparecer agora. O governo ele não consegue mais lidar com isso. E isso explode na aprovação. Então, não tem que ter surpresa em relação a isso, não tem que ter essa questão de, não, estamos surpreendidos, a Quaest está traindo o governo, a Quaest está manipulando pesquisa. Não tem que ter isso. Isso é resultado do que está acontecendo. E isso acontece no mundo inteiro. Na última vez que eu vim aqui, a gente tinha até conversado um pouquinho sobre a questão da austeridade. Tinha acabado de acontecer a eleição na Alemanha. Agora, no Reino Unido, o Partido Trabalhista lá embarcou de novo na austeridade, pisou no acelerador na austeridade. Eles já estão perdendo voto e a extrema-direita lá já está em primeiro lugar nas pesquisas. Então, é um filme que já é repetido, é um filme que a gente percebe que essa descrença, essa reação a essas políticas de austeridade é uma reação que alimenta o crescimento desse discurso antissistema que a extrema-direita adora fazer. Sim, aí a gente disse ontem, falei aqui, isso quer dizer que já era, acabou? Não, claro que não. Está no meio do jogo, um pouco mais no meio do jogo, né? Já está com 2 anos e agora vamos para 2 anos, janeiro, fevereiro, março. Já vai 2 anos e 3 meses, né? daqui a pouco 2 anos e meio. Agora, isso não quer dizer que o jogo já está jogado, o jogo está em andamento. Né? Inclusive, a avaliação, não sei se você concorda, a nossa avaliação aqui, editorial, do Jones e minha, é de que há uma possibilidade não pequena da popularidade melhorar. Porque, de fato, deve haver um arrefecimento na inflação. Essa história do consignado, que é uma grande arapuca, uma armadilha, mas pode dar nos próximos meses uma sensação de alívio, botar mais dinheiro na economia, enfim, vai ter a condenação do Bolsonaro. Então, tem gente que está dizendo que esse é o fundo do poço, então daí tem que melhorar. A tese, por exemplo, do Eduardo Moreira. É a tese de vários petistas. Chegou no fundo do poço, agora só vai melhorar. A questão é que em janeiro se falou que era o fundo do poço, em fevereiro falou que era o fundo do poço. Problema. Agora em março está dizendo que é o fundo do poço. Então, esse poço parece ser mais profundo. Mas, de qualquer maneira, não está dado que a situação vai se cristalizar assim ou que vai continuar caindo. De fato, o governo Lula pode recuperar alguma popularidade aí ao longo do caminho. Temos que esperar para ver. E a política é muito dinâmica também, claro, né? A gente não sabe direito o que vai acontecer, os próprios adversários também do governo, a gente não sabe o que eles vão fazer, mas
é muito dinâmico. Mas eu concordo com essa tese também. O fundo do poço ele sempre pode ser pior, assim. A gente pode viu com a ser Dilma, mais né? fundo. Exatamente. O fundo do poço era 7%, né? Exatamente. Exatamente. Então, é claro, o cenário é outro, contexto bem diferente, mas é isso. Eu só tenho minhas dúvidas em relação a que esse é um grande problema que a gente tem conversado, assim. É bom que esse debate já está avançando, que a gente já está conseguindo trazer mais gente para essa conversa, dessa discussão sobre o modelo econômico, porque a gente precisa ter clareza em relação a isso para poder entender os movimentos do governo e para poder fazer uma crítica também adequada, para a gente também poder se antecipar em relação a isso, porque se você observa a linha da política econômica é uma linha de gestão do modelo neoliberal que está colocado, e a realidade é essa, a gente não pode fugir disso. A gente não pode olhar e perceber, não, porque o governo está fazendo ali algumas concessões ali em questão de ampliar um pouquinho o investimento, de BNDES, mas a linha ali, mestre, ainda é uma linha de gestão desse modelo. Olha, agora é interessante para ver essa questão do jornalismo. Então, a pesquisa quer dizer que o Lula já perdeu a eleição? Nós já dissemos aqui ontem. Não quer dizer isso. Não quer dizer isto, tá? Não quer dizer mesmo. Né? Lula será candidato? Também não sabemos. Né? Tem gente no PT que dá como certo, né? A Gleisi diz, ele é o candidato, já é. O atual ministro da Saúde agora, o Padilha também e tal, mas não se sabe se ele será candidato. Tem a questão da saúde, que o próprio Lula tem, e tem também a condição das pesquisas, quando chegar mais perto. Eu tenho dito aqui, Lula não vai arriscar enterrar de vez sua biografia com uma candidatura fracassada, com uma derrota humilhante para um candidato da extrema-direita. Então, o cenário da candidatura dele é incerto. Mas é evidente que ele é um candidato forte. Ainda mais que o principal opositor dele foi tirado do jogo, né? O Bolsonaro, por conta da tentativa de golpe, está fora do jogo. Então, a Quest hoje traz e aí é muito, olha, é divertido, cara. Eu vou te dizer que tem hora que eu me divirto. É divertido para ver a reação aí do, como você falou, do pessoal do chapéu do alumínio. Então, a pesquisa Quest hoje, eu mostrei mais cedo aqui, tá? Agora peguei lá no Felipe Nunes. Então, faz uma série de cenários de segundo turno. Em todos eles, o Lula está oscilando ali ao redor de 44, 43, 42, 45, está por aí, sempre. O Bolsonaro, ele tem um empate técnico com 40 e a partir daí começa a cair. Michele 38, Tarcísio 37, Ratinho 35, Pablo Marçal 35, Eduardo Bolsonaro 34, Romeu Zema 30, Ronaldo Caiado 30. Isso quer dizer que o Lula já venceu a eleição? Também não. Não. Né? Mas o que você está dizendo, o que nós estamos vendo ali é que mesmo com uma queda de popularidade tão dramática, o Lula tem um patamar ali ao redor de 40%, o que já está no segundo turno, mas que os candidatos da extrema-direita também, por mais desconhecidos que sejam, estão com 30%. Né? Esse é o patamar ali, esse é o piso dos candidatos da extrema-direita. Né? O mais desconhecido deles, que é o Ronaldo Caiado, está com 30% no segundo turno. Então, está dado aí, né? Tem elementos para olhar. Agora, o mais curioso não são esses números. O mais curioso é que todos aqueles que ontem estavam dizendo que era essa... Eu vi comentarista falando na TV, no YouTube, que a pesquisa era esquisitíssima, né? Essa coisa que ele falou, não, a Quest é contra o governo, não, né? Ou então, escondendo das manchetes o resultado da pesquisa. Agora você vai, tudo é manchete. Lula vence em todos os cenários, grande Quest, a nossa Quest. Pô, é inacreditável. É incrível, incrível. Eu vi um ontem, na verdade foi ontem, não, foi hoje mais cedo. Eu fui no Twitter, eu digitei Quest no Twitter e foi um show de horrores, né? Aí eu olhei, tinha um perfil, tinha uma postagem que era assim, não, primeiro era uma postagem falando que a Quest aboliu, ela tirou o regular da avaliação para poder prejudicar o Lula. Aí na hora que você abre pesquisa, você vê lá que existe um cenário lá que eles estão calculando com regular também, né? É que são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é aprova e desaprova, que é que mais foi falado, outra é a avaliação do governo. Bom, ótimo, regular, ruim, péssimo, tá lá, né? Aí
teve um outro que foi terrível, que comentou assim, não, o bom tá 26%, o regular tá 29%, logo... Não, tá 27%, né? Logo 56% aprovam o Lula. Tipo, assim, é insano, é insano. E eu acho isso engraçado. Eu tava comentando, eu fiz um vídeo na terça-feira, se eu não me engano, até comentei um pouquinho da questão do Jones lá, né? Inclusive, tem um amigo nosso aí da mídia petista aí que falou que você está sendo pago aí com dinheiro do Eu Irã, comentei, né, e alguém mandou tal. um superchat aqui mais cedo, divertido. O ouro Dinheiro de do Teherã. Irã, cara. É o ouro de Teherã agora, deixou de ser o ouro de Moscou. E Oh, aí, esse é muito boa. É inacreditável. E aí eu estava comentando sobre essa questão. Existe esse processo, né, da dissonância cognitiva, que é um processo bem estudado, inclusive dentro da psicologia, que é essa questão de você ter uma adesão muito forte a uma crença, a um determinado conjunto de crenças, e você está diante ali de crenças que são contrárias ou de evidências que são contrárias à crença que você tem, e você, muitas vezes, né, é uma tendência natural do ser humano equilibrar essa dinâmica de você ter um conforto mental. E as pessoas, elas precisam disso. E aí, no geral, a política é muito suscetível a isso. E em pesquisa eleitoral, então, nem se fala, porque você vê a pesquisa, você vê que a pesquisa está contradizendo o que você acha, então o cara ele está ali mergulhado numa bolha em que ele acha que o governo está tudo bem, está tudo ótimo, o desemprego está na mínima histórica, que inclusive o desemprego voltou a crescer, é importante, a gente tem que ver até que ponto isso daí vai continuar. O desemprego está na mínima, a economia está crescendo, e eles acham que crescer 3,2%, 3,4% é o máximo, e aí tá tudo bem. Aí chega uma pesquisa dessa, o cara ele estranha, ele olha ali e fala assim, não, mas isso não faz sentido, não estou entendendo, o mundo tá ótimo, o mundo tá bom, e aí ele precisa negar a pesquisa de qualquer jeito, ele precisa falar que a pesquisa ela é manipulada, ele precisa falar que o crítico do governo está recebendo dinheiro do Irã, ele precisa falar que... Porque aí ele vai criando justificativo porque lidar com essa mudança de crença nesse ambiente de internet, especialmente depois que você faz uma audiência em relação a esse grupo que você tá próximo ali, é muito difícil, é muito custoso para a pessoa, para o indivíduo que está assistindo ali. Mas eu sou sempre do time do que você precisa ter uma análise correta e coerente com a realidade para você não quebrar a cara, para você fazer a sua avaliação. Igual a gente está discutindo essa questão da pesquisa. Lá dentro do governo, eu tenho certeza que eles estão preocupados com essa pesquisa, porque eles claro. sabem que Eu isso é um apurei ontem. impeditivo. Claro. Exatamente. Isso é um E impeditivo, tem eles uma sabem outra que isso questão, né? dificulta. Foi inesperada, né? Então isso também É, teve um impacto, né? O governo não estava esperando uma pesquisa essa tão... questão dos juros, né, do consignado do FGTS, por exemplo, pode ser um problemão, porque Uhum. você vê agora, o cara está pagando juros mais alto agora, os juros estão subindo. Aí o cara vai olhar, vai associar isso ao empréstimo do Lula, igual a Glaze falou. Isso pode pegar mal para ele depois. E eu vou te dizer que eu tenho dúvida até se isso vai ter algum efeito econômico significativo, dado o tamanho do endividamento das pessoas. Porque se você pegar isso num cenário de endividamento, num cenário de retração econômica, talvez o efeito seja Sim. menor. Aí tem que ser observado. Tem uma questão, né? Você vê a própria comunicação do Ministério do Trabalho de anteontem já mudou, né? Mudou, E exatamente. já tá orientando as pessoas a trocar dívida. Então, se é para trocar dívida, aí também não sobra dinheiro para ir para o consumo, né? Então, nesse caso, você tem razão. O efeito econômico Não, e é uma preocupação, e é uma questão até que a gente. Eu até esqueci de comentar isso quando eu estava falando quando eu estava comentando essa questão do empréstimo do FGTS, que o governo ele não tem. Isso claramente me pareceu uma medida assim, ó, vamos tentar recuperar a popularidade aí a qualquer custo. E isso é totalmente descolado das outras áreas, é totalmente descolado de um plano econômico, porque se você pensa sim. assim, pô, vamos retomar, então vamos fazer uma política de crédito consignado para o setor privado. Beleza, então vamos fazer isso combinado com a política de emprego, que a gente vai reduzir mais ainda o desemprego, nós vamos fortalecer o emprego formal, nós vamos fortalecer o salário
é das pessoas, e aí você vai fazer com que as pessoas consigam pagar Uhum. o que eles estão pegando emprestado. Mas se você faz isso num cenário em que você está ativamente desaquecendo a economia, você está passando sinais totalmente contraditórios. Claro, claro. Deixa eu ler os comentários que chegaram. Andréia Cristina. Andréia, querida. Afinal, esse canal é de esquerda ou bolsonarista? 2013. Cristina. Um dia desse a gente conversa sobre 2013, viu? Essa tese aí. 2013 é um bom papo, hein? Essa tese lulista, Eu petista, de que 2013 foi tudo armação da CIA, tá? Nós precisamos conversar, viu? Isso tem a ver com essa ideia do chapéu de alumínio. Vamos conversar. Quanto a esse canal, querida, você sabe, né? Você sabe que aqui é a esquerda brasileira, né? Não é um canal do governo nem governista. O Sérgio Alves, insisto, chama o Nildo Orix, não entendi o contra. Nosso povo merece saber as causas políticas e econômicas que agridem o país. Não, nosso povo merece saber sim, né? Eu tenho dúvida se com o Nildo Orix nós saberemos disso, tá? Mas está anotado aqui, está anotado. Matheus e Andriane, poderia dar um espaço para a XBR? A associação luta pela reintegração dos funcionários que foram privatizados da BR Distribuidora e da Liquigás. Contamos com seu apoio nessa luta, causa justa. Obrigado, Matheus. Manda uma mensagem para mim no meu perfil no Instagram, com o seu telefone, o contato do pessoal, a gente arma assim. O Juan faz uma pergunta. Juan, não sei se vai dar tempo. Sobre a auditoria da dívida, não sei se vai dar tempo, tá? Não, vamos ver se dá. Vamos ver se dá. Não prometo, não prometo. Fernando Continho. Quem tem honra e é honesto defende suas ideologias até o fim. Enquanto Glauber enfrenta os corruptos e ladrões e Lula senta para negociar e chama os amigos, os semelhantes se atraem, Glauber fica. Frederico Crepe, vamos falar agora do tema para o qual originalmente eu te convidei, que é esta ideia de que está em marcha um grande acordão. Eu não vou falar nada sobre ele. Como eu vi que você tematizou sobre isso, queria te ouvir sobre o que é este acordão que está em marcha no país nesse momento. Então, isso daí vai ser até bom para a gente conversar um pouquinho sobre a questão de 2013 lá, né? Que a gente puder fazer essa Esse imersão, link. porque tem tudo a ver, né? Quando você tem ali junho de 2013, você tem uma quebra muito forte no sistema político brasileiro, em que, pela primeira vez, você tem uma explosão popular, em que isso não é comandado pela esquerda tradicional até o momento ali, que tinha se colocado como esquerda depois dos anos 80, né? PT, CUT, MST, UNE, já estavam todos ali, eu diria, cooptados pelo governo, então eles não conseguiram reagir a essas mobilizações, e você tem pela primeira vez uma dinâmica em que você tem uma oposição que é uma oposição por fora da institucionalidade em relação ao governo, em relação até às forças políticas tradicionais da direita. Então, você tem ali naquele momento a emergência de uma série de movimentos, dessas novas direitas, né, que estão colocadas aí, que inclusive isso foi muito bem estudado até o rapaz falou do Nildo Orix lá, pela professora Camila Vidal da Federal de Santa Catarina, que ela estuda essas novas direitas, e ela também está estudando muito essa questão do financiamento externo desse pessoal, dessas relações com organizações tipo a Heritage Foundation, tipo esses think tanks internacionais que financiam essas novas direitas. E você tem, então, essa emergência de uma série de movimentos e uma série de grupos ali que vão emparedar o sistema político brasileiro e vão girar em torno da Lava Jato. Então, a Lava Jato ela vai ser uma linha ideológica muito firme, e naquele momento você tem uma coalizão política em que você tem a direita tradicional, você tem a mídia, o Globo, Veja, Isto É, toda essa mídia, a grande mídia, né? Você tem o judiciário, e aí a gente tem que lembrar disso, você tem o judiciário, você tem o bolsonarismo que estava surgindo ali, essas novos direitos. Só que em 2018 você tem essa confusão, essa fragmentação em relação a quem que vai liderar esse campo, e o Bolsonaro ele conseguiu
ele hegemonizou esse campo e trouxe para ele. E aí fica muito evidente para mim que, a partir de um determinado momento ali, existe uma quebra entre parte dessa coalizão com o bolsonarismo. E aí, na minha opinião, isso envolve uma tentativa de tutela do judiciário em relação à política brasileira, que é uma tutela que já é constante no Brasil, e a gente, inclusive, envolveu a própria prisão do Lula em 2018, envolveu a condenação do Lula, e você tem essa tutela do judiciário na política brasileira. Só que, como há esse rompimento com o Bolsonaro e há uma tentativa de você buscar uma liderança, uma figura que esteja ali dentro do bolso, né, vamos dizer assim, você tinha na época ali a situação que era o seguinte: o Bolsonaro, ele ganhou a eleição, foi uma eleição, uma vitória forte na eleição. O Haddad, ele saiu muito enfraquecido da eleição de 2018 e você tinha ali a perspectiva de um arranjo de oposição, talvez ali em volta do Ciro. E dessas figuras aí, das principais, o PT, e aí sejamos honestos, o PT ele é muito mais aberto para fazer esses acordos aí com o sistema. E aí, eles, nessa dinâmica de você ter uma situação em que você tinha o Bolsonaro ali totalmente incontrolável, você ter uma possibilidade de uma coalizão de oposição liderada ali pelo Ciro, o que eu li nessa leitura? O judiciário, a mídia e todo esse conglomerado, eles voltaram para o Lula e eles tinham uma carta na manga muito forte em relação ao Lula, que era a prisão dele, era a condenação dele. Primeiro ele saiu da cadeia, depois ele teve as condenações anuladas, e, na minha opinião, é muito evidente que existe um acordo com o Lula para poder sair, ter essas anulações concretizadas. Eu não acho que o Supremo acordou e teve um surto de consciência em 2021 que ele anulou todos os processos do Lula. Só que, então, ele teve esse processo de anulação e eles tiraram o Bolsonaro e trouxeram o Lula de volta para poder tirar o Bolsonaro do jogo e ter essa coalizão aí que eles chamam da Frente Ampla para defender a democracia, que, na real, é uma tentativa de preservar a institucionalidade, as institucionalidades, né? E independente se elas estão funcionando ou não, independente se é efetivamente democrático ou não. E, a meu ver, agora existe esse outro processo de tutela também para tentar tirar do bolsonarismo um elemento para fazer esse acordo de blindagem do sistema, para poder você expurgar ali as alas mais radicais, o histrionismo, essa falta de controle em relação à própria figura do Bolsonaro, e estão tentando costurar, para mim é muito evidente que estão tentando costurar em volta do Tarcísio ser um polo do bolsonarismo moderado, né, que a gente que tem alguns que comentam isso, para ele ser essa candidatura do sistema, essa candidatura de seguir também com essa agenda econômica, com essa linha que ele está defendendo agora, mas que não vai enfrentar o STF, que vai, se tiver uma pandemia, não vai fazer loucura igual o Bolsonaro fez, para ser aquela figura, é o bolsonarismo que come de garfo e faca, né? E aí, para mim é muito evidente que isso está sendo feito agora em relação à figura do Tarcísio. Você vê aquela capa da Veja que saiu tem pouco tempo, isso não foi por acaso. Sim. Eles estão cotejando o Tarcísio para ele ocupar esse espaço, na minha opinião. Uhum. É interessante, porque eu acho que o ponto. Bom, primeira observação, né, Frederico, antes de falar propriamente do acordão, é para um fenômeno que você trata, não é o tema central, mas me parece hoje uma questão relevante, que é o protagonismo político do poder judiciário nessa quadra, né, se você tirar a Rússia, China, a Ásia. Nem toda a Ásia, né? Na Coreia do Sul, mesma coisa. Você tem o poder judiciário como um protagonista ativo da luta política e uma espécie de tutor da luta política, resolvendo quem pode jogar e quem não pode jogar, né? Aqui no Brasil, primeiro tiraram o Lula, agora vão tirar o Bolsonaro, aí você vê lá no Equador, tiraram o Rafael Correia, na Bolívia tiraram o Evo, lá nos Estados Unidos tentaram tirar o Trump, acabou que não conseguiram, na França agora, né? Acabaram de tirar a Le Pen. Então você vê um processo em que o poder judiciário em todo o planeta
É muito forte isso, né? Muito forte. Tiraram a Le Pen agora. Teve o caso da Romênia recentemente também, que o Isso. cara que ficou em primeiro lugar no primeiro turno, ele foi excluído. E eles anularam o primeiro turno. Na Turquia agora, né? O opositor Turquia, ao o Erdogan. prefeito de Istambul foi preso agora também. Vai dar um problemaço. Teve o do Paquistão também, foi um caso muito curioso. Não sei se você lembra. Lá no Paquistão, eles tinham figuras estabelecidas no poder ali já há muito tempo, polarizando, né, no Paquistão, e aí o Imran Khan, né, que inclusive ele foi campeão mundial de cricket, olha que coisa interessante. Ele foi campeão mundial de cricket, era um grande ídolo do cricket lá do Paquistão, ele fundou um partido e virou primeiro-ministro, veio nessa onda de crítica ao sistema e tudo mais, ele fundou esse partido aí e ganhou para primeiro-ministro, o partido dele ficou em primeiro lugar, e ele foi retirado, ele foi preso e o partido dele foi colocado na ilegalidade. E na última eleição que aconteceu, os candidatos do partido dele concorreram como independentes e saíram em primeiro lugar. Esse bloco em volta do ex-partido dele, que foi colocado na ilegalidade, saiu em primeiro lugar. Existe esse protagonismo do judiciário e existe uma dinâmica que eu já venho comentando muito, que a gente comenta também, acho que o Jones tem essa visão também. Para mim é muito evidente que o bolsonarismo e essas figuras, elas precisam ser enfrentadas na política. Porque se você terceiriza isso para o judiciário, você alimenta essas figuras. Você joga um questionamento nas instituições, você joga um questionamento das pessoas emparedarem essa ordem política pelos motivos delas, e aí o que acontece na maioria das vezes você acaba fortalecendo as figuras. Saiu agora uma pesquisa da França, que se o Bardella lá, que é o outro nome forte do partido da Le Pen, for o candidato a presidente, ele já está com quase 40% dos votos, que é a maior votação que esse partido teve na história, por enquanto. Ele já está no maior nível histórico. Então, se você não enfrenta isso politicamente, você corre um risco muito grande de ver isso fortalecido depois. Sim. Não, e é isso mesmo, né? Você tem aqui claramente no Brasil os setores progressistas e o governo Lula terceirizou esse embate para o judiciário. E é interessante, de fato, você olha lá para o Supremo, você tem pelo menos dois grandes quadros políticos-jurídicos, vamos dizer, que é o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino. Os caras são realmente, dão um show, não é? Outro dia falei aqui, se a gente tivesse uma meia dúzia de Alexandre de Moraes no nosso campo, no campo progressista e de esquerda, a situação estava bem melhor, porque o cara realmente é impressionante, né? A mesma coisa o Flávio Dino. Mas olha só que interessante. Tá com essa conversa aí de que o Lula, a saúde, talvez não saia candidato e tal. Bastou ter a sessão lá do início, né, do pré-julgamento do Bolsonaro, né, o julgamento mesmo começa depois que eles viraram réus, e o Flávio Dino fazer duas intervenções para você ver uma inundação nas redes progressistas de gente lançando a candidatura do Flávio Dino a presidente. Achei muito interessante e sintomático desta questão, né, de como a referência passa a ser o Poder Judiciário. Né? Se você for parar para pensar, né, é uma observação que eu já vi alguns amigos comentando em algumas discussões, essa tutela que antes se tinha em relação aos militares está tendo com o Judiciário agora. Se você observa o Ministério da Justiça, teve uma troca do Flávio Dino com o Lewandowski. O Lewandowski se aposentou, foi para o Ministério da Justiça e o Flávio Dino foi para a vaga dele no Supremo. Sim. E está tendo isso, esse protagonismo que o Judiciário está colocado. Mas é engraçado o Flávio Dino ser cogitado candidato a presidente, já que, na minha opinião, ele foi colocado lá justamente para ele não ser um candidato, pelo menos para a próxima eleição. Eu acho muito complicado isso, embora... mas eu acho muito difícil. Também acho difícil. Dino. Eu acho o pessoal está... Acho que, no fundo, é uma empolgação que daqui a pouco vai passar também, porque eles não vão querer muita sombra ali, ainda mais na hora que a gente entrar de cabeça aí no período pré-eleitoral. E aí você fica com uma questão que a gente transformou esse processo contra os golpistas numa série de TV, né? Todo mundo eletrizado com a série TV, o herói é o Moraes, o herói é o Flávio Dino e tudo, e aí
você não olha para o outro lado da presença do Supremo, que é o Supremo totalmente neoliberal, né? E destruindo a legislação trabalhista, viabilizando privatizações à margem da lei, porque o fato de ser o Supremo não quer dizer que ele não haja à margem da lei. Ele pode agir à margem da lei. A gente viu na Lava Jato, por exemplo, né? O Supremo virou, mas o Supremo apoiou a Lava Jato durante mais de 2 anos, não? Mais 3 anos, né? Então depois ele vira. E se o que ele disse que era ilegal em 2021 era ilegal, então era ilegal em 2016, 2017, 2018, também quando ele estava apoiando tudo, né? Então, mas é isso, né? Este olhar desses segmentos progressistas para esses heróis de capa e espada, né, do Supremo, faz com que seja indelicado, não seja uma coisa, né, fica chato, né, questionar e fazer a crítica e ir para cima do Supremo nas questões econômicas e de relações de trabalho, né? E é um problema também que em termos ideológicos, para mim, o Supremo, na grande maioria, ele já tem um lado muito evidente, Claro. e não é o nosso. É sempre bom deixar isso claro, não é o nosso. E o Supremo e o Judiciário no Brasil, ele é muito politizado. Ele é muito suscetível à pressão política. E a gente tem essa dinâmica de que o bolsonarismo ele não está sendo enfrentado politicamente. Pode ser que amanhã o pêndulo vire, né? Pode ser que amanhã a gente tenha uma situação em que a esquerda esteja acossada, uma pressão social muito forte de uma coesão ideológica da direita. Eu duvido que o Supremo vai segurar e não vai flexibilizar tudo que eles estão fazendo aí agora. Porque você imagina, daqui 3 anos tá lá o presidente Tarcísio privatizando até as maçanetas do Palácio do Planalto, né? Aí a gente tá lá protestando. Você acha que o Supremo vai ser leniente com protesto? Você lembra do Temer na época da PEC do teto, com que ele decretou GLO, botou o exército na rua lá em Brasília? Eu consigo ver isso acontecendo de novo com o apoio do Supremo e Sim, dentro total. desse acordo aí. Para mim, Não, e a rigor até numa situação complicada, né? Para o PT, por exemplo, né? O PT hoje é um partido privatista, né? Apoia tudo, né? Só vê o papel do BNDES, de uma liderança histórica do PT, que é o Luiz Mercadante, né? É uma liderança que o mercado, inclusive, tinha medo de estar na equipe econômica por ser desenvolvimentista demais. Assim, Pois é. é incrível. Agora, eu queria falar, deixa eu ler aqui mais algumas mensagens que chegam. Ivo Lira manda aqui um super sticker e na sequência comenta: sempre fui uma pessoa de esquerda, mas depois do governo Lula 3, eu me tornei uma pessoa de extrema esquerda. Legal. Às vezes o governo Lula foi à direita demais, né? E aí você ficou, às vezes, no mesmo lugar. Não, eu Aí ele comentei foi indo que para a ontem direita. nós tivemos uma entrevista ontem, teve uma grande repercussão com o professor Gilberto Bercovici, Eu o gosto muito Gilberto dele. Bercovitch, da Faculdade de Direito, que não é do PT, não é do PSOL, não é do PCBR, não é cirista, não é nada. Ele é um sujeito de esquerda, né? Meu, o grau de criticidade, o grau assim, há uma ideia, né, de um sentimento de traição do Tem. governo Lula, Fred, que é muito forte. É evidente que talvez não seja um sentimento ainda espalhado, disseminado na população, mas não sei não. Né? Mas E eu falei, eu acho que está começando a ser, está tá? começando. Né? Agora, e eu digo, tem essas questões que são muito relevantes, fundamentais, mas estão mais na superfície, que é, por exemplo, o aumento do preço do alimento no supermercado. Agora, tem questões da profundidade, sabe? Da profundidade da orientação política do governo, da profundidade das promessas de campanha do Lula, e que eu, inclusive, identifico 3 dessas promessas chaves quebradas e que, sabe assim, quebrou o vaso, não tem mais como recompor. Não tem mais que recompor. Que são, e que foi o que o Bercovitch ontem falou aqui, pelo menos uma delas, né? A promessa da reestatização da Eletrobras,
Lula jurou na campanha que ia reestatizar, jurou na campanha que ia revogar a reforma trabalhista do Temer e jurou de pé junto que jamais esse país teria de novo um teto de gasto. Tá aí, tem teto de gastos, a reforma do Temer não só não foi revogada, como está sendo aprofundada, e o governo Lula pôs a cereja no bolo da privatização da Eletrobras. Então, acho que tem coisas muito da profundidade também, né? Isso é um problema até da disputa política, porque não é que o governo tentou e não conseguiu, isso é que é o pior. Não é que ele tentou e não conseguiu. Ele não só não está tentando, como ele está naturalizando tudo isso. Então você pega ali a questão da reforma trabalhista do Temer. O governo ele não revogou, ele falou que não vai revogar, já deixou isso claro, ele não fez nenhuma disputa política em volta disso, e ele ainda se usa de um dos efeitos da reforma trabalhista para comemorar que o desemprego está baixo, que é essa questão de você considerar como empregado uma pessoa que está fazendo bico. Exatamente. Que isso conta para a estatística da desocupação, né, do IBGE, que é o que eles colocam como desemprego. Isso é fruto da reforma trabalhista do Temer, já que você permite essa contratação mais precária, você considera isso também como emprego, e isso mudou, acho que se não me engano foi em 2019 ou 2018, na esteira da reforma trabalhista do Temer, e o governo naturalizando, a mesma coisa com o teto de gastos. Sim. E o governo surfa na onda, né, da reforma trabalhista, na verdade. Exatamente. E aí tem a ver com outro tema que você falou hoje, que é assim, existe a vida concreta cotidiana das pessoas. E existe um mundo encantado das estatísticas governamentais. Hoje vai ser um dia desses, né? Está tendo lá o ato, agora às 10 da manhã começa, para anunciar esse novo slogan do governo, paradoxal, né? Um momento de queda dramática na entrevista, né? Você tem um novo slogan que é... Eu não vi qual que é o novo slogan. Tá aqui, ó. Brasil dando a volta por cima. Por isso que foi tão desesperador ontem no Palácio, né? Porque a gente tem, Fred, é assim, o slogan do governo diz, o Brasil dando a volta por cima, e a pesquisa da Quest diz, o governo indo para baixo. Né? Você tem movimentos contrários. Não, e eu não sei se vocês já... Inclusive, é uma pauta aí que eu até eu vou ver se a gente pauta direitinho isso, porque o que está acontecendo agora no governo, né? Você tem essa discrepância e tal. O governo está agora com essa proposta, não sei se você chegou a ver, de abrir, de estimular o investimento estrangeiro nos imóveis no Brasil. Você chegou a ver isso? Vi. Aí, olha só a loucura disso. Você tem uma situação em que morar nas grandes cidades já está ficando inviável. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, você tem o aluguel muito caro, você tem uma situação de especulação muito forte, em que os imóveis estão muito caros, as pessoas elas estão sendo expulsas para as cidades do entorno porque elas não estão conseguindo pagar a moradia dentro das grandes cidades. E o governo agora ele quer estimular o investimento do estrangeiro nas cidades brasileiras para estimular a especulação imobiliária, que na prática é isso que vai acontecer. Então, você vai ter mais imóvel sendo feito, mais imóvel fechado, e isso com o apoio do governo. Aí o investidor estrangeiro ele vai lá, compra um imóvel no litoral do Nordeste, compra em Recife, por exemplo, ele ajuda, investe no empreendimento em Recife, e aí transforma tudo em Airbnb para poder vender, alugar para turista, e aí você tira imóvel do mercado para poder baratear o valor do aluguel. E aí o problema é a pesquisa. A Espanha está passando por isso recentemente, o governo teve que mudar a regra, ele teve que proibir o investimento de fora da União Europeia para dentro da Espanha, para poder ver se ele consegue segurar isso, porque morar dentro das grandes cidades lá também já está ficando inviável, está tendo essa crise. E aí você fica assim, sem entender a dinâmica, porque uma hora uma coisa é falada, mas o que é feito é totalmente o oposto da intenção, e aí fica tudo confuso. Isso explode na aprovação do governo. Sim, claro. E você tem e é isso em todas as áreas, né? A mesma coisa, o governo ficou o tempo inteiro insistindo nessa conversa de que nunca teve uma taxa de desemprego tão baixa no país. Mas as pessoas estão morrendo desses empregos aí, na escala 6x1, jornadas de 10 horas, assédio moral.
É um processo dramático. Então, como disse... Quem foi que disse aqui? Eu gostaria de viver nesse mundo das estatísticas do governo, né? Exatamente, exatamente. Bom, queria voltar no tema do acordão. A gente abriu um longo parênteses, mas queria voltar nele. A minha sensação, Frederico, é que assim, tem um acordão pronto, feito, chancelado. Bolsonaro vai ser condenado a uma pena alta, está fora do jogo em 2026, vai depender da solução política do país na eleição de 2026, né? Que é, se elege um Tarcísio, talvez ele possa ser recolocado no jogo para 2030. Mas o que eu tenho visto é que o STF acredita, já tem, né? Porque o STF é política. O STF diz que se o Tarcísio for eleito presidente, no bastidor, né? Os ministros dizem, acreditam que ele não ousaria anistiar o Bolsonaro, porque isso significaria ele comprar um antagonismo com o STF no início do mandato dele, e isso poderia ter consequências nefastas para um eventual governo Tarcísio. Então, a conta está toda feita. E parece que o grande pacto da burguesia brasileira, né, dos liberais, da direita, do centrão, e mesmo já nessa altura do campeonato, de parcelas da extrema-direita, é que com Bolsonaro queimou o filme. Não dá. Então, Bolsonaro tem que ser colocado para fora do jogo. Então, essa é a primeira peça do acordão. A segunda parte do acordão, me parece, pelo andamento do julgamento, é que, quanto ao resto, vamos ver com calma. Né? Então, vai lá, um Braga Neto provavelmente vai ser condenado, mas já o general o Heleno, que é um sujeito prestigiadíssimo no Exército, por incrível que pareça, sei não, ou vai pegar uma pena pequena, entendeu? Nós vamos ter surpresas aí com várias absolvições. Eu acredito também. STF, não é não? Eu acredito. Não, a questão é política. O que for melhor para os interesses políticos dessa turma aí. Que para eles, assim, é foda falar um negócio desse assim, ainda mais num público de esquerda e tal. É do interesse dessa galera tirar o Bolsonaro, sim. Eu não acho que o Bolsonaro é o representante dos sonhos deles, né? O sonho deles é tentar voltar para um processo de polarização ao estilo PT-PSDB, mas com outra roupagem, com outra figura, num quadro muito mais favorável à direita agora, inclusive. Então, assim, tirar o Bolsonaro do jogo é muito importante para eles, porque você cria uma vantagem política para poder negociar depois, porque, igual você estava falando dessa questão da anistia do Tarcísio, se o Tarcísio for candidato em 2026, o que é uma possibilidade razoável, essa questão da anistia vai pesar em cima. Eles vão perguntar, eles vão cobrar, porque isso vai ser uma agenda e vai ser até essa cobrança até muito parecida com o que foi com a Haddad de 2018, não sei se você lembra, né? Todo mundo perguntava a Haddad se ele ia anistiar o Lula. E isso vai ser uma questão com o Tarcísio. Você vai anistiar o Bolsonaro? Você vai anistiar o Bolsonaro? Porque a agenda da mídia é essa. Isso, inclusive, pode ser um problema até para o próprio Tarcísio dentro da base bolsonarista, tá? Porque se ele fala que vai anistiar, ele afasta esse apoio desse acordão, e se ele fala que ele não vai anistiar, ele vai quebrar com a base do bolsonarismo. Isso também é um outro fator também a ser considerado. Sim, interessante. Cara Laison. Em São Paulo, o IPTU ficou tão caro que minha mãe, aposentada, não pode mais pagar. Tá aí. Ela viveu 50 anos na casa, agora o lugar valorizou e o IPTU é de nossa senhora, 12 mil reais. O cenário realmente Jesus. Não, é inviável. Ainda bem que eu moro numa cidade menor, porque Juiz de Fora. A tá cidade do Nicolas Souza, um dos maiores líderes do BREC nacional dos aplicativos. Falamos de você aqui no ar. Sou muito grato a você aí por ter me apresentado ele aí. Vamos ver se semana que vem ele volta. Fantástico. O Nicolas é muito bom. O Sil faz uma questão aqui que eu acho que eu não consigo te responder, tá, Sil? Fica para quando a gente tiver um economista aqui, provavelmente semana que vem. Uma pergunta importante. Há risco de quem não fez o consignado perder o seu dinheiro no FGTS caso o fundo se desidrate? Porque se a resposta é sim, eu vou perguntar hoje para a Denise Gentil, vou ver se trago a resposta. Eu acho... O fundo de garantia vai estar diminuindo a cada ano. Um dos objetivos do capitalismo brasileiro é que os bancos se apropriem do FGTS. Mas vamos ver, vou perguntar para a Denise, tá, Sil? Carlos Almeida chega como novo membro aqui.
O Adelmo Santos, estou inconformado. Em que planeta faz sentido pegar o seu dinheiro e emprestar para você mesmo, dando juros para os bancos? Por que não simplesmente liberar o dinheiro? É a pergunta que a Nath Finanças tem feito. Exatamente. É Aqui esse uma o ponto. dica aqui do perfil para simplesmente relaxar. Top Gun é um filme sobre um ataque terrorista dos Estados Unidos em uma usina nuclear. Ponto. Tá bom, vamos Porque eu acho que eu recebendo a dica. comentei ontem na live, porque ontem o Val Kilmer morreu, né? E eu gostei do Top Gun Maverick. Eu gostei do Top Gun Maverick, desse segundo Top Gun aí, que ele teve a participação dele, foi muito boa, inclusive. Aí eu comentei isso. Eu não julgo. Todo filme é propaganda, gente, de Hollywood, no geral. Não se enganem. Não, é Mas eu isso aí. gosto, às vezes eu gosto. E você sabe, ele morreu em boa medida, pelo que eu entendi, porque ele foi no negacionismo, né? Estava numa dessas religiões aí, para não se tratar, Isso eu não pegou uma sabia, não. pneumonia, pois é, morreu por Eu conta sabia do que ele estava negacionismo. com câncer, né? Eu sabia que ele estava com câncer, mas não sei se ele tinha Ele é curado e tal. pneumonia, né? Que foi a origem da É, morte dele. Né? Opa, deixa eu passar aqui o link para o Glauber, que eu não tinha passado. Ele, 10h30, Glauber Braga aqui com a gente, tá? Ele não tá na nossa chamada, não deu tempo, a gente combinou isso ontem à noite, mas vai ser uma honra, uma alegria receber o Glauber aqui para todo mundo cerrar fileiras na luta pelo mandato dele. É uma luta fundamental. Então, mas aí me parece, viu, Frederico, que a gente tem um cenário que é assim, toda essa turma apoiou o Bolsonaro em 2018, todo mundo, Globo, todo mundo apoiou. E me parece que alimentaram uma ilusão de que o Bolsonaro fazia aquele discurso na campanha, mas que no governo ele seria controlado por essa burguesia aí, né? A burguesia tucana. Acho que eles alimentaram essa ilusão, foi uma ilusão que a burguesia alemã teve com Hitler também lá atrás. Né? Aí o Bolsonaro chegou e não falou: não, quem manda nessa porra sou eu. Né? E fez um governo com uma autonomia em relação à burguesia muito maior do que eles esperavam e foi um susto. Né? E aí foi o governo que foi. Né? Ele fez o que fez na pandemia, e aí também a burguesia ficou horrorizada, porque a burguesia é burguesia, mas não é negacionista, né? Não rasga dinheiro. Então, ficou todo mundo. Então, foi de fato inviabilizando a figura dele como o representante político da burguesia. E aí, essa é uma coisa que os petistas, os progressistas têm dificuldade de admitir. O candidato da burguesia em 2022 foi o Lula. Foi o Lula, exatamente. Não tenho a menor dúvida disso. O pessoal Mauro, fica... Vamos falar o português claro aqui. O Lula, quando ele chegou na entrevista para o Jornal Nacional, a primeira fala do William Bonner foi assim: o senhor não deve nada mais à justiça. Você acha que aquilo foi de graça? O William Bonner falando um negócio desse foi de graça? Eu duvido. Para mim não foi de graça. Claro. Não, e aí é o seguinte, os progressistas insistem em ficar descendo pau na Globo, né? Porque a Globo, mas a Globo continua apoiando o governo Lula. O que a Globo faz, e eu acho que é uma coisa que o PT não faz e a esquerda está um pouco fragilizada, é fazer a disputa política. O que a Globo faz é o seguinte: a Globo apoia o Lula, o Globo não tem risco nenhum de impeachment, ela está junto com o Lula para pegar o Bolsonaro de pau no julgamento do STF e tal. Agora, ela tem a agenda econômica dela, que ela vai defender até o fim, que é a agenda econômica neoliberal radical. Né? Então é isso. Mas ela está dentro da tal da frente ampla. Tá? No interior da frente. Ela faz a disputa ideológica. Claro. Nesse sentido, a Folha está mais fora da frente ampla até do que a própria Globo, e se explica por quê, né? Porque a Folha hoje é do capital financeiro que não é aquele que comanda o governo, né? O segmento do capital financeiro que comanda o governo é a Febraban. É só você ver a reação deles em relação ao governo do Milei. Exatamente. Os editoriais da Folha são bem simpáticos, inclusive, ao Milei. Porque o PagBank não é desse segmento Febraban. O PagBank é do segmento que a gente chama de Faria Lima, né? É o segmento mais agressivo. E tem uma disputa interna no interior do capital financeiro entre esse segmento onde está lá o PagBank da Folha,
está o Nubank, estão os bancos de investimento, estão as corretoras e esse capital financeiro mais tradicional dos bancos de rede, né, que é quem de fato apoia o Lula firmemente, solidamente, e é quem está por trás do consignado privado, que não é o governo, né, é a Febraban. Então, me parece que essa é a questão. Só que o que eu acho que eles vão apostar nas duas canoas, tá? Vão apostar na canoa Tarcísio e na canoa Lula. Eu também acho. Né? Para eles vai ser ótimo. Se fechar esse acordo aí, vai ser ótimo. Eles vão adorar. É claro que para a burguesia é melhor o Tarcísio, porque o Tarcísio, ele, de certa maneira, ele faz uma ressurreição do velho tucanato. Não sei se você concorda. Que ele faz uma aliança que pega da extrema-direita à chamada direita liberal, centrão, embarca todo mundo ali. Embarca. Quem pulou fora do barco do bolsonarismo embarca de novo. Eu só acho que existe uma leitura errada nesse... É uma leitura errada que ela é feita pelo petismo e ela é feita pela direita também, pelos setores mais tradicionais da direita, que é achar que a gente vai voltar nessa política de baixa intensidade que a gente tinha até 2013. Aquela política de baixa intensidade, sem muita confrontação, sem muita... a questão da pacificação que eles tanto falam, né? Sim. Eu acho isso uma grande ilusão. Eu acho que não existe, porque a dinâmica política hoje ela não permite essa pacificação mais, e a direita já sabe perfeitamente disso. Então ainda tem esse elemento. Sim. Verdade. E tem um outro ingrediente. Não sei qual é a tua avaliação. Há avaliações distintas. Os petistas, basicamente, o grosso do petismo, inclusive a esquerda do PT, tem uma avaliação de que o movimento social, que os trabalhadores estão numa defensiva ferrada e que, portanto, não tem correlação de força e tem que entregar tudo. Eu olho e vejo um movimento social, um movimento dos trabalhadores ascendente no país, né? Parece, né? Não, agora é a falta de interpretação desse momento, porque se o governo se coloca ao lado do trabalhador para fazer a disputa política ao lado dele, mesmo que seja para perder, eu acho que o efeito político disso seria muito melhor do que o que está sendo feito agora. E essa mobilização, o eventual ascenso do movimento, me parece que vai colocar o governo contra a parede, né? E vai colocar, igual a gente viu com essa questão dos motoboys. A resposta de muitos setores do governo foi muito ruim. Foi muito ruim. Muito ruim. E aí, qual é o resultado que o pessoal espera disso? Que ano que vem todo mundo vote no Lula feliz, satisfeito. Claro. E aí os caras eles vão buscar sair em outro lugar e depois eles vão ser julgados por isso. Tanto que é significativo, né? Que esse mesmo agrupamento, basicamente petista, que fez o ataque, por exemplo, ontem à pesquisa Quest, que faz o ataque ao Frederico Crepe, a mim, ao Jones e tal, eles foram críticos em relação ao break dos... Exatamente. Já dizendo, 2013 aí começou, é para ser contra o Lula. E, de fato, o governo foi hostil à paralisação, tá? Ô, Mauro, só uma curiosidade que eu vou contar para você. Conta. No dia que o governo divulgou o PL da regulação dos motores de aplicativo, o Nicolas ele participou da mesa com o Ministério do Trabalho, né? Uhum. Ele já contou e tal. Eu estava almoçando com o Nicolas nesse dia. Foi no mesmo dia. Eu estava na mesa quando ele viu a minuta lá do projeto de lei. Ele ficou puto. O pessoal que estava com ele na mesa lá ficou puto. Eles ficaram... eles se sentiram traídos, sabe? E aí era muito engraçado, porque a gente tinha saído de um ato da Justiça do Trabalho, justamente que era um ato contra o STF usurpando das prerrogativas da Justiça do Trabalho. E aí o papo era esse, não, porque aí tinha mais umas 3 pessoas na mesa ali que eram mais petistas, e era esse papo, não, porque a correlação... E aí ficava nesse papo de justificação da correlação para, na hora ali, daquele PL muito problemático que não agradou, só agradou a Uber, né? Que aquele PL foi feito para a Uber, e aí o pessoal tentando justificar isso. E isso, como prática política constante, uma hora desgasta, uma hora as pessoas se cansam disso. Sim. É isso. Vamos ver.
Porque também tem isso, né? Não dá para dar de barato que num ascenso do movimento social dos trabalhadores o governo vai ficar a favor desse ascenso, hein? Vamos ver, Exatamente. vamos ver, vamos ver. Eu, Eu eu queria te também fazer uma acho. última pergunta, vou deixar você respondendo, vou sair um segundinho e já volto, mas que é inevitável, né? A nossa bancada, tem uma bancada cirista aqui, todo dia atua, viu? Tem gente aqui, Ciro presidente e tal, tem uma bancada cirista relevante. Quero informar o seguinte, não sei se eu já te falei, nós convidamos o Ciro para vir dar uma entrevista aqui, tá? Eu Queremos o Ciro sei. aqui, Eu, queremos eu, entrevistar. eu E a conversei resposta... com. Você conversou? A resposta que eu recebi é de que para esperar um pouco, que, enfim, ele está um pouco recolhido, tá com, né, tem as questões familiares lá no Ceará, enfim, mas que ele virá, Eu tá? também respondi, eu também recebi isso. Que Eu ele também virá. tenho Então, contato também. temos que esperar a hora dele, né? Temos que esperar. Claro, tem até mais contato, eu imagino que tenha contatos de mais alto nível no interior do cirismo do que eu tenho. Eu acho que não, Mas, tá? não? É. Só queria É isso aí, a gente está aí, está na vida. bobear, não. Está na vida. Então, mas a pergunta que eu queria te fazer é: qual o seu olhar para o Ciro nesse momento e como é que você está projetando a figura dele? Ele está super recolhido, né? Você não vê ele dando entrevista, a atuação dele nas redes é uma atuação de baixo perfil, ele está bem recolhido. Né? Ele teve pesquisas em que ele estava ali na casa dos 15, tem pesquisa que ele está na casa dos 5. Como é que você vê o Ciro nesse momento e que papel eventualmente ele pode ter? Assim, o Ciro, na minha opinião, ele está numa situação até meio contraditória, se a gente for parar para pensar, porque o Ciro, ele está hoje numa dinâmica em que o campo político, às vezes, está abrindo para ele, por incrível que pareça, em um momento que eu compararia com 2002, com a da eleição de 2002, em que você tinha ali uma pulverização maior de candidaturas, você tem essa questão da inelegibilidade do Bolsonaro, que inclusive a inelegibilidade do Bolsonaro foi o Ciro que assinou a ação que fez ele ser inelegível, fica aí essa informação, não sei se todo mundo sabe disso. Tem a inelegibilidade do Bolsonaro, essa eventual prisão, então você vai ter uma pulverização dessas candidaturas pela direita, então isso abre um campo ao mesmo tempo em que você tem um desgaste do Lula muito forte, um desgaste do governo por conta dessa série de questões que a gente colocou aí. Então, em termos de crítica à política econômica do governo, o Ciro ele acertou muito, e o Ciro, na minha opinião, ele colhe um pouco os louros disso, porque ele já meio que antecipou algumas coisas. Só que em termos partidários, o Ciro está numa dificuldade muito grande, porque o Ciro sempre teve um defeito muito grande dele não ser um grande construtor de partido. Então, ele sempre teve dificuldade nos partidos onde ele passou. Ele foi governador pelo PSDB, e aí ele foi ministro da Fazenda do Itamar, na época que ele era do PSDB também. E aí, na hora que ele viu que o FHC ia dar aquela guinada neoliberal e ia seguir por esse caminho, ele rompeu com o FHC e saiu do governo. Inclusive, as memórias do FHC, é engraçado que ele cita o Ciro lá, e aí ele comenta que ele tinha o Ciro em alta conta, em que ele falou que o Ciro ia poder escolher o ministério que ele quisesse, com exceção da área econômica. Aí o Ciro falou, mas aí justamente esse é o problema, né? E aí ele saiu do PSDB, foi para o PPS, na época o PPS ainda como uma força de centro-esquerda, também rompeu com o PPS, não ficou no PPS, aí foi para o PSB, rompeu com o PSB por conta do governo da Dilma na época. O Eduardo Campos fez um acordo com o Lula para poder não lançar o Ciro candidato em 2010 e apoiar a Dilma. O Ciro saiu, aí depois também saiu do PSB por conta disso, então ele não teve essa questão de construir Onde está partido. você, Frederico? Ele Ixi. não teve essa construção partidária. E Pera aí. aí... Pera. Você saiu do ar. Parou na hora que você estava Aí, falando de 2010, quando Eduardo Campos rifou o Ciro. não, então não perdeu muito, não. Eu só estava Então tá falando bom. que o Ciro perdeu essa questão de 2010, que era uma boa candidatura, que ele teve essa dificuldade, então ele nunca teve uma construção partidária muito sólida ali para poder fazer a máquina política em torno do projeto dele. E isso está cobrando preço agora, porque ele teve essa derrota muito forte no Ceará na eleição de 2022, na eleição de 2024, então
Em termos de máquina política regional, ele já não tem muita coisa. E o que eu advogo e o que eu já falei, e eu não falo só para o Ciro em si, eu falo para qualquer um que tenta buscar uma alternativa política hoje, é que a construção ela tem que ser feita por fora. Ela tem que ser por fora das estruturas tradicionais para você fazer uma pressão de fora para dentro, e aí sim você organizar uma dinâmica partidária a partir dessa pressão de fora para dentro. E aí eu acho que a questão do Ciro hoje, que está colocada, é essa, é o grande desafio dele, é fazer essa construção de fora para dentro para ele poder criar uma pressão fora dos partidos para poder ter um movimento ali positivo em torno da campanha dele, e aí sim ele conseguir aglutinar a política, alianças políticas em torno disso. Para mim, esse é o único caminho possível dele. O caminho da política tradicional, o caminho de você ter uma base regional, de você construir essa base regional e depois você se projetar a nível nacional, esse caminho, para mim, ele é um caminho que eu nem acho que ele funciona tanto em níveis nacionais, no caso do Brasil. Vide que se a gente pegar as últimas candidaturas presidenciais e as últimas vitórias presidenciais, não foi isso que aconteceu, mas isso gera força política relevante, mas esse caminho está interditado. Esse caminho, na minha opinião, está interditado por conta dessas derrotas e dessa não construção. E aí eu acho que o grande desafio que está colocado para ele hoje é esse. Isso aí. Falou do Ciro, o pessoal se agita aqui. Onde está aqui? O Charles Moura, as análises do CREP são as melhores. Felipe Melo. Ciro é um político burguês tão fisiológico como Lula. Não vai mudar nada a nossa situação. Aí onde estão os ciristas aqui? Aqui, ó. O Eric diz, existem críticas a serem feitas ao Ciro, mas ele é claramente o melhor político de esquerda no momento, lembrando que o Lula é de direita. É isso aí. Tem de tudo aqui, mas tem realmente bastante. Não, existe uma questão, que eu só para dialogar rapidinho com isso daí. Gente, eu acho que a questão não é nem vender o peixe de ninguém, que eu só acho que a gente tem que ter uma avaliação correta do momento. Eu acho que o Ciro tem elementos corretos na avaliação, que o mais importante dele é o seguinte: do jeito que está colocado hoje, esse modelo econômico que o Brasil tem, desde o FHC, ele é insustentável. E ele não pode ser gerido pela esquerda. Eu acho que essa avaliação é muito acertada, eu acho que a gente precisa ter essa avaliação. Porque ele é um modelo que ele é contrário ao desenvolvimento econômico, mesmo se a gente pensar numa perspectiva mais reformista de desenvolvimento. E aí é uma contradição, de fato, porque ontem o professor Bercovici esteve aqui e ele colocou uma questão, né? Porque isso aí coloca um tema dramático até, né? Em que ele fala, os governos do PT são todos eles continuidade dos governos FHC. E aí isso é uma questão, né? Quando essa continuidade não for rompida, a gente fica, como se dizia antigamente, fica girando no disco riscado, como os mais antigos vão entender o que eu falei. Exatamente. É isso aí. Frederico Crepe, muito obrigado. É sempre bom conversar contigo. Vamos marcar uma próxima rodada o quanto antes. Tamo junto. Um abração. Obrigado. Valeu, pessoal. Grande abraço aí para todo mundo. Obrigado pelo convite. Tamo junto e até a próxima.